Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 341, hoje sexta-feira, 20 de junho de 2025, uma semana do conflito entre Israel e Irã. E a grande questão é o que o Trump vai fazer, o que os Estados Unidos irão fazer, né? Se eles vão atacar, se eles não vão atacar, quando que eles vão atacar. Pelo menos ontem à tarde, o Trump deu aí um break em toda essa especulação, disse que vai decidir daqui a 2 semanas, né? Vai dar uma chance para a diplomacia e essa é a grande expectativa agora, que as negociações que devem acontecer hoje, o encontro do ministro de Relações Exteriores do Irã com ministros de Relações Exteriores de países da Europa, ainda não conseguia a confirmação de representante dos Estados Unidos nessa reunião de Genebra, mas essa é a expectativa para o dia de hoje e vamos ver se conseguimos aí chegar num cessar-fogo, interromper esses ataques e o Irã cede e aceita a proposta dos Estados Unidos de neutralizar totalmente o seu programa nuclear. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, para aqueles que não acompanharam toda a sequência, né? Quero trazer para vocês aqui uma linha do tempo desse evento e, obviamente, não poderia deixar de comentar o ataque inicial que aconteceu na madrugada de sexta-feira, dia 13, aqui no Brasil, na cerca de 9 horas da noite, 9h30 da noite da quinta-feira, lá em Teherã. Já eram 3 horas da madrugada do dia 13, sexta-feira, e os alvos principais do ataque israelense, aliás, um ataque impressionante também, é um ataque que vai virar livro, com certeza, talvez até filme, porque é impressionante a maneira como Israel conseguiu atacar o Irã em várias frentes ao mesmo tempo, atacando as instalações nucleares, atacando os lugares onde os líderes da Guarda Revolucionária e os cientistas do programa nuclear estavam dormindo, e também outras instalações militares iranianas. Tudo isso naquelas horas ali do dia 13, da madrugada do dia 13. E a partir dali, Israel seguiu atacando, logicamente que o Irã retalhou com seus mísseis, com seus drones, Israel usando aí o seu sistema de defesa antiaéreo super moderno para tentar interceptar o maior número possível, mas logicamente que alguns mísseis conseguiram atingir alvos e temos aí centenas de feridos dentro de Israel, um número relativamente baixo de mortos, 24 mortos, o último número que eu vi em Israel, mais um número de feridos aí que passa de 500 feridos em Israel. Inclusive ontem, quinta-feira, teve aí um ataque relativamente surpresa de manhã, né? Os ataques estavam acontecendo principalmente durante a noite, mas dessa vez foi um ataque que atingiu Israel por volta de 7 horas da manhã, horário de Israel, e acertou um hospital. E esse ataque logicamente causou aí uma revolta muito grande. As autoridades israelenses aí deram declarações fortíssimas, inclusive falando da eliminação do Ayatollah Ali Khamenei. E também, ao longo dessa semana, um outro dado importante para vocês, vimos coisas como, por exemplo, uma certa evacuação de Teherã, né, até pelas palavras do próprio presidente Trump, que em uma das várias mensagens, né, que ele posta ao longo da semana, né, quase uma por dia pelo menos, e você vai acompanhando a política externa americana pelos posts do presidente Trump nas suas redes sociais. É uma coisa inédita, pelo menos para mim, que acompanho a geopolítica internacional há 14 anos, né, como professor lá na Escola de Guerra Naval. É a primeira vez que eu me lembro de ver um líder global fazer política externa pela rede social. E o presidente Trump usa demais as redes sociais, dá entrevista toda hora, isso confunde a cabeça, eu acho, né, na minha avaliação, confunde a cabeça de qualquer analista e mesmo da população americana e dos outros países, porque nós não estamos falando de um país qualquer, né? Se um país pequeno, se o dirigente de um país pequeno desse declarações toda hora sobre qualquer coisa, o mundo não estaria vendo. Mas quando o presidente da maior potência econômica e militar do planeta dá entrevista toda hora e posta com frequência em suas redes sociais mensagens
né, às vezes até duras e fortes contra outros líderes ou em situações diversas, realmente fica, né, toca um grau de ansiedade, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, o grau de ansiedade, ele cresce bastante na minha avaliação. E aí, então, a semana, em termos de combate, foi isso que nós vimos. Aí o Irã reduzindo a quantidade de mísseis contra Israel, e ontem, às 7 horas da manhã, como eu falei com vocês, uma quantidade maior de mísseis conseguiram penetrar as defesas e aparentemente não ocorreram mortos, mas centenas de feridos somente no ataque de ontem, às 7 horas da manhã. O Irã também tentou atingir instalações militares israelenses. Nós não temos, obviamente, dados precisos sobre o êxito desses ataques iranianos sobre instalações militares, então vamos continuar acompanhando. A grande questão ao longo da semana foi a questão da entrada ou não dos Estados Unidos no conflito. Logicamente que esse é o grande sonho, né, do Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, tentar trazer os Estados Unidos para atacar junto. Aliás, um detalhe importante, vocês devem se recordar, eu já vinha falando sobre essa possibilidade de acontecer qualquer coisa, etc. Né? Nós não podemos esquecer que lá do 7 de outubro de 2023, quando o Hamas invadiu Israel, matou 1.200 pessoas, fez 240 pessoas como reféns. É muito importante entender que aquele momento de 7 de outubro de 2023 foi um momento muito traumático para Israel. Eu acho, na minha avaliação, que a decisão por esse ataque ao Irã surgiu naquele momento, logo depois daquele momento de 7 de outubro de 2023. Os dois momentos que Irã e Israel trocaram ataques durante o ano de 2024, vocês devem se recordar, primeiro em abril, quando Israel atacou a embaixada do Irã lá em Damasco, na Síria, matando alguns generais, alguns militares da Guarda Revolucionária Iraniana que estavam lá na Síria, isso em abril. Logo depois, o Irã fez um ataque contra Israel, mas um ataque um pouco combinado, dizendo que horas que ia atacar, etc. Israel fez pontualmente uma resposta a esse ataque, e depois tivemos novamente em outubro, quando, logo depois que Israel invadiu o sul do Líbano para neutralizar totalmente o Hezbollah, no dia seguinte da invasão de Israel no sul do Líbano, Israel já tinha matado o líder do Hezbollah num ataque a Beirute. Já tinha ocorrido, inclusive, aquele evento dos Pagers, que vocês devem lembrar. E aí o Irã fez um grande ataque sobre Israel, mas sem grandes resultados do ponto de vista militar, número de mortes, etc. Em Israel, a proteção aí, do sistema antiaéreo israelense conseguiu funcionar bem. E aí Israel fez novamente um ataque pontual lá no Irã, atingindo principalmente os sistemas de defesa antiaérea iraniano. Na minha avaliação, esses ataques, tanto de abril, hoje eu consigo ver isso melhor, tanto os ataques de abril como o de outubro, serviram para Israel mapear as defesas antiaéreas iranianas, a capacidade do Irã de se defender de um ataque, e deu a certeza para Israel que Israel poderia fazer o ataque que fez agora no dia 13, na semana passada, mesmo sozinho. Logicamente que eu não tinha os dados que Israel possuía para poder tomar essa decisão. Eu avaliava de que seria muito difícil para Israel tomar a decisão de ir sozinho contra o Irã, considerando o relevo iraniano, as dimensões geográficas do Irã, e até a capacidade militar do Irã. Na minha avaliação, Israel só atacaria o Irã como atacou se os Estados Unidos estivessem junto. Como eu não via disposição do Trump fazer isso, vocês estavam acompanhando, os Estados Unidos estavam se encontrando com regularidade com os membros do governo iraniano para negociar a questão do programa nuclear, e eu já tinha alertado vocês devem lembrar, vocês que acompanham Conexão Gel, já tinha alertado vocês que eu estava achando que essa negociação estava realmente sem saída, porque os Estados Unidos e Israel
estavam colocando na mesa de negociações para o Irã que o programa nuclear iraniano tinha que ser totalmente neutralizado, nem para enriquecer urânio para fins pacíficos, etc. Teriam que ser todas as instalações nucleares inspecionadas. Essa era a proposta que os Estados Unidos, logicamente aí, alimentados por Israel, estavam fazendo para o Irã. E o Irã dizendo que essa proposta não seria aceita. Os Estados Unidos chegou até a fazer uma outra proposta, dizendo que o Irã poderia receber urânio enriquecido de outros países, mas não poderia ter enriquecimento de urânio, mesmo para fins pacíficos, dentro do país. Então, aquele impasse, realmente não estava havendo solução para aquilo, né? E o Trump tinha dado aqueles 60 dias, e aí Israel atacou no dia 61, né? No dia seguinte dos 60 dias que o Trump tinha falado. Na minha avaliação, o Netanyahu avisou efetivamente o Trump sabia do ataque, mas se vocês forem lá nas declarações iniciais no dia 13, tanto do Marco Rubio, que é o ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos, né, que lá eles chamam de secretário de Estado, e também do próprio Trump, as postagens iniciais foram na direção de que os Estados Unidos não tinham nada a ver com esse ataque. Mas certamente os Estados Unidos sabiam do ataque, porque na quarta-feira, dia 11 de junho, podem verificar lá o meu Minuto Conexão Geo deste dia, eu já tinha alertado vocês de que os Estados Unidos, eu estava vendo que a coisa estava esquentando, digamos assim, porque os Estados Unidos tinham dado uma determinação para as suas bases no Oriente Médio, para que os civis deixassem, os familiares dos militares dessas bases que os Estados Unidos possuem no Iraque, no Kuwait, no Catar, no Bahrein, deixassem essas bases. Ou seja, ali já foi um sinal. No dia seguinte, no dia 12 de junho, a Agência Internacional de Energia Atômica fez um comunicado dizendo que Irã que não estava conseguindo acompanhar mais o programa nuclear iraniano. Isso foi logo na quinta-feira, e aí na sexta-feira teve o ataque. Então, alguns sinais foram dados de que esse ataque realmente estava para vir, mas eu tinha para mim que Israel não iria sozinho. Então, confesso a vocês que fui pego de surpresa também por Israel ter conseguido realmente uma operação impressionante, mas a gente não tem como dizer como que estão as defesas iranianas nesse momento. O Ayatollah Ali Khamenei fez um pronunciamento na quarta-feira, logicamente que foi gravado, né? O Ayatollah deve estar muito bem escondido, muito bem protegido. Acredito até que o filho dele, que é considerado aí o sucessor natural dele como Ayatollah, foi muito especulada essa possibilidade do filho do Ayatollah Ali Khamenei ser o novo Ayatollah. Ali Khamenei já está com 86 anos. Talvez esteja até em outro lugar, para caso aconteça alguma coisa com o pai dele, ele possa assumir novamente. O Irã é um país de 90 milhões de habitantes, então, obviamente, mesmo matando as lideranças militares, etc., né, o Irã tem gente para substituir. E aí eu fico pensando que essa gente para substituir pode ser até mais radical do que os próprios generais que foram mortos pelos ataques israelenses. E aí vamos olhar os Estados Unidos. Como é que está a situação dos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm um grupo de batalha de porta-aviões, o Carl Vinson, na região, já estava na região. O Nimitz saiu do Pacífico, entrou no Oceano Índico, deve chegar na região neste final de semana, talvez sábado, domingo. E são 2 grupos de batalha centrados em porta-aviões. Cada porta-aviões tem cerca de 70 a 80 aeronaves, é uma capacidade de combate muito grande. E eu ontem recebi a notícia que o grupo de batalha do George Washington, do G.W. Bush, que é o porta-aviões mais moderno do planeta, deve deixar os Estados Unidos na segunda-feira em direção ao Mediterrâneo e fazendo uma estimativa de fator tempo-distância, acredito que talvez em 15 dias o Bush esteja lá no litoral de Israel, ou seja, na costa leste do Mediterrâneo, pronto para termos 3 porta-aviões americanos, 3 grupos de batalha, né? Porque quando eu falo grupo de batalha, porque é o porta-aviões com suas aeronaves, mas também os seus navios, os contra-torpedeiros e as fragatas de proteção a esse porta-aviões. Então é uma capacidade de combate, gente, muito grande, fora as aeronaves que foram enviadas para o Oriente Médio em várias bases. E qual é a grande questão aí militar? São as instalações nucleares iranianas de Fordow. São instalações que estão dentro da montanha, afundadas, né, em profundidade de 50, 60 metros. Os dados são assim, confusos. Tem gente que fala 50, tem gente que fala 60 metros de profundidade.
e muito difícil de ser destruída. Somente os Estados Unidos possuem uma bomba que talvez tenha a capacidade de alcançar e destruir essas instalações. O Trump saiu na mídia essa semana que o Trump estava perguntando para os seus especialistas se realmente essa bomba teria ou não teria capacidade de destruir Fordow. E aí, esse é que é o ponto, é atacar Fordow. A expectativa, então, fica para essa reunião de hoje, sexta-feira, entre representantes do Irã e de países da Europa, talvez representantes dos Estados Unidos. Não tenho certeza se o Vance ou o Steve Witkoff estará presente nessa reunião. A informação que também tenho é que navios de guerra dos Estados Unidos que estavam na base naval dos Estados Unidos no Bahrein deixaram a base, até por uma medida de precaução, muita preocupação. Ali no Golfo Pérsico está tendo muita interferência do GPS, que é um sistema importante de posicionamento, e a situação, então, está nesse pé. O Irã não é um país qualquer, não sabemos, mesmo eliminando o Ali Khamenei, isso não quer dizer que o Irã não consiga, né, substituir, até pelo próprio filho ou outro ayatolá, o anúncio do Trump com relação a postergar por 2 semanas pode coincidir, inclusive, com a chegada do grupo de batalha do Bush, do terceiro porta-aviões, dando aí uma capacidade, digamos assim, de ataque dos Estados Unidos muito grande. Ontem saiu uma pesquisa que apontou que 60% dos americanos não querem envolvimento direto dos Estados Unidos. Inclusive, a informação que tem é que o próprio vice-presidente Vance não quer, ele é contra. Na rede social ele apoiou o Trump, mas ele, para os seus contatos assim, pessoais, ele diz que ele não acha uma boa os Estados Unidos se meter diretamente nesse conflito. Netanyahu quer muito, obviamente, né? Então vamos aguardar. Do ponto de vista estratégico, é tentador para os Estados Unidos eliminarem qualquer possibilidade do Irã ter arma nuclear, né, e até talvez substituir o regime dos ayatolás para um regime alinhado com os Estados Unidos. Esse é o cenário ideal que Israel e os Estados Unidos querem, né? Eliminar completamente a capacidade do Irã ter arma nuclear e colocar ali um governante no Irã que seja pró-Estados Unidos, como era antes de 79. Vamos lembrar, antes do Khomeini assumir o governo do Irã em 79, o Shah Reza Pahlavi era favorável, era amigo tanto dos Estados Unidos como de Israel. Esse é o cenário e que seria um pesadelo para a China e Rússia, que até o momento, pelo menos com as informações que tenho, não estão ajudando diretamente o Irã com armas ou com pessoal, nada disso. Estão observando, estão protestando muito em relação aos ataques de Israel. Nos bastidores devem estar talvez pressionando o Trump para não entrar no conflito efetivamente. Então vamos seguir acompanhando, um conflito do momento, uma coisa importantíssima, e tomara que as reuniões que devem acontecer hoje, amanhã, para tentar mediar um cessar-fogo, elas deem resultado e a gente não tem aí um aumento desse conflito. Segundo tema que trago para vocês, o fracasso da reunião do G7 lá no Canadá, na minha avaliação, e a expectativa pela reunião da OTAN da semana que vem. Inicialmente, a reunião do G7, Estados Unidos, formada pelos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Canadá, Japão e União Europeia. A reunião aconteceu segunda e terça-feira dessa semana. Na segunda-feira foi a reunião dos membros do G7, e na terça-feira se juntaram outros países convidados, África do Sul, Índia, Coreia do Sul, Brasil, Austrália, Ucrânia. Mas na minha avaliação foi um fracasso, porque o Trump, obviamente, focado na questão do Oriente Médio, deixou a reunião na segunda-feira à noite, né? Pouca coisa ali de útil foi discutida. Inclusive, antes da reunião, no domingo, antes da reunião, Macron, vindo da França, passou na Groenlândia, fez uma declaração dizendo que a Groenlândia não estava à venda, né, para provocar, obviamente, o presidente Trump. Então, não vi nada de especial na reunião de segunda-feira do G7. E na reunião de terça, frustrada, logicamente, que o Zelensky queria ter conversado com o Trump, a presidente do México também, o da Austrália muito preocupado, o primeiro-ministro da Austrália preocupado com a questão do AUKUS, né, que o Trump mandou estudar na semana passada, aquele acordo para adotar a Austrália com submarino e propulsão nuclear. Eu diria, para não dizer que não teve nada, eu diria que o destaque do G7 foi Índia com Canadá. Índia e Canadá estavam com relações estremecidas desde o ano passado, por conta de acusações de que a Índia estaria, de alguma forma, envolvida com a morte de um político canadense, Sikhs, que é pró-independência, para ter na Índia um estado independente do Calistã,
né, onde a minoria Sikh ficaria. Para vocês terem uma ideia, são cerca de 800 mil Sikhs no Canadá, um número que me surpreendeu quando eu pesquisei para preparar esse podcast para vocês. São 800 mil somente no Canadá. E esse líder dos Sikhs lá no Canadá foi morto no ano passado. Muita gente atribuiu à Índia a responsabilidade, aí foi uma crise diplomática grande. Então a ida do primeiro-ministro Modi ao Canadá, eu acho que foi um ponto alto, digamos assim, um ponto positivo. O primeiro-ministro canadense, o Mark Carney, é muito preparado, eu já falei isso para vocês várias vezes, foi presidente do Banco da Inglaterra, único não inglês presidente do Banco da Inglaterra, presidente do Banco Central canadense também. Me parece muito preparado, tem uma ficha aí muito preparada, digamos assim, uma ficha muito boa. E ele está arrumando a casa e ele também aproveitou o G7 para tentar fazer negócios com os outros países para diminuir a dependência dos Estados Unidos em função dos problemas com Trump nesses primeiros meses do ano. Na próxima semana, estamos de olho na importantíssima reunião da OTAN que vai acontecer em Haia, na Holanda, dia 24 e 25, com a expectativa de aumento de percentual de gastos dos países da OTAN para 5% do PIB. Eu já tinha comentado isso com vocês, o limite atual é 2%, o mínimo que os países da OTAN têm que ter. Atualmente são 32 países membros da OTAN. Eles têm que gastar pelo menos 2% do PIB com defesa e esse limite vai passar para 5%. Mas não temos detalhes ainda e fica a expectativa se o Trump irá ou não irá em função aí dessa situação Israel-Irã. Eu acho que ele vai por causa dessa questão do aumento do limite de gasto, 5%, mas por outro lado também tem toda a pressão que ele vai receber para aumentar a ajuda à Ucrânia no conflito contra a Rússia. Então talvez o Trump até, usando como desculpa a questão do conflito de Israel e Irã, acabe não indo na reunião da OTAN da próxima terça-feira. Estamos de olho, vamos acompanhar. E falando de Rússia e Ucrânia, estamos de olho, logicamente. Parece que a Rússia essa semana andou aproveitando o conflito lá no Oriente Médio para fazer grandes ataques. O maior ataque à capital Kiev deste ano aconteceu essa semana, com um número de mortos aí bastante elevado, também de feridos na capital. Outro dado interessante do conflito Rússia e Ucrânia essa semana, que eu acho que ninguém falou da mídia brasileira nisso, o Sergei Shoigu, um dos braços direitos que o Putin tem, foi à Coreia do Norte novamente e acertou aí que a Coreia do Norte vai enviar 6 mil militares para apoiar a Rússia lá naquela região de Kursk. Vocês lembram aquela região de Kursk que foi a região invadida pela Ucrânia em agosto do ano passado? Então aí Coreia do Norte bastante coordenada com a Rússia. Eu já falei para vocês que acho essa coordenação muito perigosa. Outro tema que estamos acompanhando é a questão das instabilidades na Colômbia, né? O senador Miguel Uribe segue internado em estado grave, mais quatro pessoas já foram presas pelo atentado. A situação na Colômbia preocupa bastante, eleições gerais no ano que vem, estamos de olho, estamos acompanhando. Lá na Bolívia, os bloqueios, graças a Deus, foram suspensos essa semana, né? Os partidários do Evo Morales, né, suspenderam os bloqueios essa semana, 15 dias de bloqueios, prejuízos milionários para a Bolívia, já com uma economia bastante aí, com muitos problemas da economia do país. Mas os bloqueios foram liberados, tomara que permaneça dessa forma, mas estamos de olho, estamos acompanhando. Bolívia tem eleições gerais para presidente agora em agosto. E, para fechar, estamos de olho, Congo e Ruanda. A República Democrática do Congo e Ruanda assinaram nesta quarta-feira uma minuta de um acordo que deve ser assinado na semana que vem. Para eles, vocês lembram, eu já trouxe esse assunto aqui para vocês, o grupo rebelde M23 ocupa parte do leste da República Democrática do Congo, vizinha de Ruanda, e a República Democrática do Congo acusa Ruanda de apoiar o M23. Parece que se entenderam. A República Democrática do Congo é uma das maiores populações da África, riquíssimo em recursos minerais, muitos interesses de Estados Unidos, China, outros países nos minérios lá do Congo. E temos a operação de paz aí monstruosa da ONU, a MONUSCO, comandada por um general brasileiro. A situação lá no Congo muito séria, na minha avaliação. Sudão e República Democrática do Congo, os dois países com a situação mais perigosa, digamos assim, mais crítica na África nesse momento. E aí fechamos, como sempre, com a boa notícia. A boa notícia, terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos ocorreu na semana passada, terminou na última sexta-feira, bateu um recorde de presença de líderes mundiais, 60 líderes de países, 190 ministros compareceram, e a conquista mais importante na avaliação, numa avaliação de tudo que foi discutido, foi que um número suficiente de países ratificou, ou pelo menos se comprometeu formalmente a ratificar o Tratado de Alto Mar.
né? E quando for ratificado, esse acordo vai ajudar a alcançar a meta global de proteger 30% dos mares do mundo até 2030. Né? Isso deve ser assinado em janeiro, vai atingir, né? O tratado deve entrar em vigor em 1º de janeiro de 2026, do ano que vem, com esses novos países ratificando esse acordo. Eu acho muito importante o oceano, nós estamos falando de 70% do planeta coberto pelos oceanos, temos sim que ter uma preocupação especial pelos oceanos. A única parte ruim na minha avaliação deste evento da semana passada foi que os Estados Unidos não compareceram. Maior potência econômica, maior potência militar, isso aí é ruim. A questão da proteção dos oceanos, né, a questão de pesca ilegal, a questão também de exploração mineral dos fundos marinhos, são questões importantes, são questões globais e o maior país do mundo em termos militares e econômicos tinha que estar presente. Essa foi o lado ruim dessa boa notícia de termos tido a 3ª Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos na semana passada, lá na França. Com isso, fecho mais esse Conexão Geo 341, agradecendo a vocês pela confiança, pela parceria, pelos elogios, pelas recomendações. Façam perguntas no YouTube, eu tento responder a todas elas. Lógico, né, vocês podem perceber, vocês que olham lá no YouTube, eu respondo as perguntas que são perguntas razoáveis, né? As críticas que não fazem muito sentido, eu não respondo. Meu foco é para você que está interessado realmente em discutir com seriedade, com equilíbrio, esse grave momento que o sistema internacional está passando. Um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.